Quem é que nunca viveu aquele drama de uma pequena reforma em casa? De querer ressignificar algum espaço dentro de casa, mas ficou assim, cara, como é que eu faço? Aí você sempre tem aquele faz-tudo da vizinhança, que há séculos, não é? Te promete coisas, mas não entrega nada. Gerações e gerações. Tem o eletricista, tem o encanador, tem o pintor, a porção dessas coisas. Todo mundo fazendo. E só você, com o mesmo conhecimento que eu, em reforma, ou seja, nenhum, em design, nenhum, para resolver o que você quer. Você sabe o que você quer, mas você não sabe como planejar, como fazer aquilo se materializar. Mas como um grande varejista aí do comércio eletrônico dizia num anúncio há alguns anos, alguém sempre tem o que você procura, você sempre tem o que alguém quer. Na internet, há solução para tudo. As startups estão aí para aplacar as dores de todos nós sofredores. E hoje a gente vai contar a história de uma dessas startups, premiadíssima, aliás, depois ele vai contar para a gente sobre isso, que é o arquiteto de bolso. Como é que você faz para transformar um ambiente na sua casa sem que você tenha o conhecimento técnico e gastando pouco, que é que verdadeiramente interessa? E quem vai explicar para a gente como faz isso é o Daniel Alves, que é COO e fundador do Arquiteto de Bolso. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Aros. Obrigado pelo tempo. Obrigado a você que está em casa. É um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigado pelo tempo. Você sabe que reforma é um troço complicado, né? Porque a reforma só tem data para começar, não tem data para terminar. É uma dor de cabeça gigantesca. As pessoas nunca têm o encaminhamento correto sobre qual que é a cor adequada, o material adequado, a posição certa, enfim. A gente acha que sabe de ver, mas a gente não tem, na verdade, a menor ideia do que precisa ser feito. E nem sempre o aconselhamento, né, o assessoramento profissional, que seria de um arquiteto, enfim, um design de interiores e tal, está acessível a todo mundo. Vocês encontraram um caminho bacana para tornar acessível esse processo de transformar aí ambientes, de reformar ambientes, a pessoas que talvez não fossem procurar o caminho convencional, porque o dinheiro é um gargalo importante, não vamos fingir que não é, né? E vocês conseguiram transformar isso num business, escalar esse negócio e tornar isso eficiente e efetivo com base em uma opção de tecnologias que estão disponíveis aí para todo mundo e no talento do arquiteto, que é quem efetivamente pensa nas soluções para as pessoas. Que mágica é essa, Daniel? Tá parecendo bom demais para ser verdade, então explica. Você sabe que eu sempre brinco que no Brasil, quando alguma coisa é muito boa, rápida e acessível, ela parece golpe, mas na verdade é só arquiteto de bolso, tá? Muito bom. E marqueteiro de bolso também. Eu acho que até antes de explicar um pouco do arquiteto de bolso, você tocou num ponto muito importante, que é a possibilidade de você ter a assistência especializada, assistência técnica. E isso deveria ser um direito de todos, porque, por exemplo, hoje, se você pensa na saúde, no acesso à saúde, você tem hospitais super renomados, que nós conhecemos, os nomes famosos dos hospitais. Você tem médicos que são de altíssimo padrão, que são aqueles médicos conhecidos. Agora, você também tem o acesso ao convênio, você tem o acesso a clínicas populares, você tem acesso a agentes comunitários da saúde. Então, em diferentes níveis, você consegue ter o acesso à saúde. E no último ainda, você consegue ter o acesso à informação. Na arquitetura e no design de interiores, isso não acontece. Você tem, geralmente, as classes mais altas da população, mais abastadas, tendo acesso a um serviço de uma arquitetura ou de um designer de interiores de alto padrão, mas depois disso você está desassistido. E isso é muito importante porque, no Brasil, nós fazemos 90%, nós fazemos 16 milhões de reformas por ano e 90% delas não tem acompanhamento profissional. E diferente do que se acredita, Aros, arquitetura e design de interiores não é uma questão estética, é uma questão de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Isso já é comprovado cientificamente. Tudo que a gente coloca no ambiente impacta a nossa performance. Então, você que está em casa, vou até te fazer um convite. Olha para cima agora, olha a fonte de luz que você tem, a lâmpada. Essa lâmpada que está aí,
ela está definindo a qualidade do seu sono hoje à noite, tá? E eu posso explicar isso depois. Mas para não tornar muito longo agora, assim, baseado nesse problema, a gente entende que se nós passamos 90% do tempo de vida dentro de 4 paredes, se os ambientes impactam a nossa performance, enquanto tiver uma só pessoa reformando ou decorando sem a ajuda de um especialista, nós estamos perdendo o potencial humano. Então, aquilo que era um privilégio... Sobre qualidade de vida, no fim. Sobre qualidade de vida. Agora, me conta como é que a tecnologia entra nesse pacote. Porque vocês... você é arquiteto... Eu sou designer de interiores, minha sócia é arquiteta. Ou seja, vocês vêm de um background, de uma profissão em que a tecnologia, ela não é o caminho para a conexão com o cliente. Sim. Mas ela é uma ferramenta de trabalho para vocês, para escalar, né? Para poder digitalizar projetos. Eles têm uma série de ferramentas e tal. Só que vocês foram para uma camada adicional. Vocês passaram a usar IA, passaram a criar o encadeamento de tecnologias para conseguir dar mais poder para os arquitetos que trabalham com vocês. Exato. Para fazer essa entrega, porque o negócio precisava ser escalável. Sim. Você não atenderia boutique. Né? Isso deixa para os grandes escritórios de arquitetura fazer. O teu objetivo era universalizar esse acesso. Perfeito. A tecnologia entrou em que momento na vida de vocês para falar, puxa, tá aqui o pulo do gato para a gente alcançar o nosso propósito? Boa. O propósito sempre foi democratizar e dar acesso. E quando a gente olhou para isso, nós falamos assim, bom, o arquiteto ou designer de interiores é uma profissão especializada. Quanto mais horas esse profissional trabalhar, maior é o custo dele. Então, como é que a gente gera eficiência para o arquiteto ou designer de interiores para que, de uma forma rápida e prática, ele possa entregar uma solução ao consumidor final? E foi aí que entrou a nossa provocação da tecnologia. A gente entendeu que precisava trabalhar em 2 pilares. O primeiro era desenvolver tecnologia para esse profissional poder mostrar e apresentar uma solução o mais rápido possível. E do outro lado, o que adianta ser rápido se não for assertivo? Tem que ser preciso na resposta. Tem que ser preciso, porque cada grupo familiar vai habitar de uma forma. Mesmo se você pegar um empreendimento com 300 unidades na mesma tipologia, 300 famílias vão morar de formas diferentes. Eu preciso conhecer profundamente o outro para poder trazer um resultado para ele. Então, de um lado, o pilar da tecnologia para trazer rapidez nessa proposta, nessa solução. E do outro lado, um pilar de conhecimento, de uma tecnologia que faz um diagnóstico, que te examina, que gera ali todo um DNA dessa família para o arquiteto ou designer de interiores que vai te atender, para ele ser assertivo. Não à toa, a gente tem uma taxa de satisfação hoje de 97 numa escala de 100. Então, a tecnologia entra em 2 momentos. Primeiro, a gente tem uma tecnologia para fazer o diagnóstico, te examinar e ter assertividade. E, no segundo momento, a tecnologia para poder fazer isso muito rápido, economizando horas do profissional, sendo um copiloto desse arquiteto ou designer de interiores para ele resolver muito rápido a sua vida. Vamos voltar agora para o lado da relação com o cliente. Quem é o cara que chega até vocês? Ele vai lá, acha vocês na internet, se cadastra, faz o primeiro contato. Essas pessoas buscam o quê, primeiramente? Elas imaginam que vão sair da conversa com vocês com uma espécie de projeto de encaminhamento sobre o que fazer? Ou não? Estão achando que é um bate-papo para eu entender se eu preciso usar o verde ou o azul? Qual que é o nível de entendimento sobre o que está rolando ali? No primeiro momento, é muito distante da cabeça do brasileiro que ele vai poder ter acesso a um arquiteto ou designer de interiores. Então, ele nem espera que ele vai encontrar uma solução como a nossa. A pessoa tem uma pesquisa bacana da AkzoNobel que diz que o brasileiro passa, em média, 30 minutos por dia sonhando com a casa ideal. Assim, a gente construiu uma máquina de conteúdo muito grande em redes sociais, Instagram e tal, primeiro para inspirar as pessoas. As pessoas chegam em nós, te respondendo a pergunta, primeiro porque elas chegam geralmente em algum conteúdo nosso. E daí elas estão lá navegando, se inspirando, pensando na casa dos sonhos, elas descobrem lá, olá, arquiteto de bolso. E daí essa pessoa está com uma série de problemas na vida dela. Ela está pensando assim, eu queria transformar minha casa, mas eu não sei como aproveitar o espaço. Eu queria transformar minha casa, mas eu gosto de uma tinta, de uma cor, de um tapete, de uma mesa, mas eu não sei como combinar tudo isso num lugar só. Eu não sei por que um piso custa R$60 e o outro custa 120. Então, o tempo todo, essa pessoa está tentando alinhar as expectativas com o que o mercado tem de opções e ela está sempre morrendo de medo de investir o tempo e o dinheiro dela e não ficar do jeito que ela queria. Mas, na maior parte das vezes, nunca passa pela cabeça dela que ela poderia ter um arquiteto ou designer de interiores para ajudá-la, porque já é senso comum
de que o auxílio profissional é completamente distante da realidade. Então, assim, as pessoas descobrem a gente no susto. De repente, ela vê lá um conteúdo nosso, alguma coisa, alguma parceria com imobiliária e construtora, e ela fala, caramba, mas existe um negócio que é acessível, então, e rápido? E aí que ela começa a querer entender como funciona a metodologia do arquiteto de bolso. E vocês fazem esse processo em 1h30, é isso? Em 90 minutos, a gente resolve um ambiente com 3 versões de solução, incluindo toda a distribuição do espaço com layout 2D, perspectivas 3D para você ver como vai ficar, lista de produtos, quantidades e preços, cupons de desconto, tour 360 imersivo, medidas mais detalhadas, tudo que você precisa para ter um plano completo de transformação. E 1h30 de conversa com a pessoa? 1h30, 90 minutos, 1h30 de consultoria com arquiteto e designer de interiores, que na hora chega na solução final. É uma videochamada entre eles. Começa com uma videochamada e continua se desenrolando pela nossa plataforma, que vai mensageria, chat, etc., durante 90 minutos. Não é 1h30 contínua? É 1h30 contínua. Mas você começa com 15 a 20 minutos de videochamada, e aí o profissional valida, você fez um diagnóstico anterior inteligente, o profissional tira uma série de dúvidas, alinha e te apresenta 2 versões iniciais de solução. Então, vamos pensar, vamos dar um exemplo para a turma, assim? Peguei uma sala, vou transformar uma sala, comprei lá sala, quarto, cozinha, para transformar com o arquiteto de bolso, 3 ambientes. Minha primeira consultoria é para a sala. Eu agendei para fazer essa transformação amanhã às 14 horas. Durante esse momento, você passou por um diagnóstico completo, compartilhou informações, a gente entendeu você. Na hora que chega no início da consultoria com o arquiteto ou designer de interiores, você já recebe primeiro dele 2 versões iniciais de como os seus ambientes poderiam ficar, baseado em toda a inteligência que a gente gerou e a interpretação dele. E na hora vocês chegam na versão final, na terceira versão, e você vai ter todo o material produzido em tempo real na sua frente. Por quê? Porque a dinâmica é a barganha. Se você não está gostando de uma coisa ou de outra, ela é alterada completamente na hora pela tecnologia que a gente tem, que faz isso muito rápido, para que ao final dessa consultoria você esteja completamente feliz com todas as soluções que foram encontradas.